Só pontuar algumas coisas. Em 1980, né, a data do regimento, já existia imprensa, né, doutor? Então, seria perfeitamente possível o cometimento de um crime contra a honra que não se desse aí nas dependências físicas, né, do estabelecimento. Outra coisa, eu acho que esse inquérito, de fato, tem um objeto elástico. Né? Isso no tempo, no espaço e também nos temas. Né? Foi o mesmo inquérito utilizado para censurar uma publicação da imprensa nacional, é o mesmo inquérito que agora apura o gabinete do ódio, também é o inquérito que vai apurar a reunião ministerial do dia 22 de abril, acho que teremos tempo para tratar isso no segundo tema. Né? Então, o que a gente percebe é como se fosse uma caixa aberta perpetuamente, né? Na qual tudo que, de alguma forma, ofende a sensibilidade dos ministros é jogado. Né? Isso é perigosíssimo, né? Porque agora isso pode estar voltado contra a militância bolsonarista, mas isso pode ser para qualquer outro crítico. Né? Vamos lembrar, esse inquérito ele começa para censurar, né, uma matéria de uma reportagem da imprensa nacional. Isso é gravíssimo. Inclusive, a falta de ênfase no combate a esse abuso de autoridade empodera esses ministros que, de fato, se acreditam acima da lei, né, para continuarem de forma autoritária tocando o inquérito dessa maneira. E, bom, já que você trouxe aí também à baila aí a questão da Polícia Federal, eu acho que finalmente a gente pode abandonar aquela falsa polêmica, né, da interferência do presidente da República na Polícia Federal. Porque se esse fosse o caso, ele certamente teria mudado um pouco o perfil dessa operação. Né? O que as pessoas não entendem sobre a Polícia Federal, né, que é um órgão de excelência, que goza aí de independência, né, que tem estabilidade nos seus quadros e que é reconhecida internacionalmente no combate à corrupção, é que ela é uma polícia de Estado, né, que obviamente vai fiscalizar no âmbito da corrupção, da lavagem de dinheiro, da prevaricação, desses crimes do colarinho branco aí do setor público, ela vai fiscalizar o governo de turno. Então, esse mito que a Polícia Federal é partidarizada, isso remonta aí ao lulopetismo. Né? Eu lembro um programa de humor, o Porta dos Fundos, ele fez um quadro no qual a Polícia Federal interrogava um suposto delator, né, um colaborador premiado, por assim dizer, e toda vez que ele abordava o nome ou algum nome ou algum quadro do PSDB, o investigador parava ele e tentava redirecionar a questão para o PT. Bom, naquela época, quem estava no poder era o PT. Depois, a realidade dos fatos, né, o desenrolar dos acontecimentos, mostrou que a Polícia Federal não foi só atrás de petistas, foi atrás de tucanos, de MDBistas, do Centrão. E agora, quem está no poder, né, a gente tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel e, aparentemente, um esquema criminoso, né, na saúde do Rio de Janeiro. A Polícia Federal está investigando isso e está investigando também os deputados federais que são da base do governo, né? Isso sempre de forma independente. Então, eu acho que é triste a gente ver, né, que o nosso debate foi em vão, mas assim, muito da polêmica sobre a interferência do governo federal e da presidência da República na Polícia Federal cai por terra com essa operação, é um lado positivo disso. E aqui, de novo, eu quero ressaltar aí para o espectador, para que ele fique antenado e ele vire uma chavinha. Né? Muitas vezes, quando se fala em ataque às instituições, ofensas aos ministros, em que medida isso são ofensas ou críticas? E qual o grau de sensibilidade desses ministros? Eu diria que eles são hipersensíveis, né? Até porque eles não representam a instituição, eles são membros temporários dessa instituição. O problema, como eu disse, é que o controle democrático por os abusos de autoridade desses ministros são muito poucos. E aí eles acabam se considerando, como de fato hoje são, pessoas acima da lei. Debatedores, temos 6 minutos antes dos argumentos finais. Vocês querem ficar nesse tema ou vamos para o segundo? Eu tenho alguns comentários a fazer sobre esse tema ainda, Mona Lisa. Então vamos nesse tema. Vamos lá. Concorda, Caio? Não, sem problema. Okay, algumas informações. Primeiro, com relação aos delegados da Polícia Federal que trabalham especificamente nessa operação e que, portanto, eles poderiam, de alguma forma, serem removidos caso fosse do interesse do governo federal, essa remoção. Há uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, já de algumas semanas, obrigando a permanência, uma palavra errada, perdão. Na verdade, é uma recomendação que esses delegados não fossem retirados da equipe que investiga esse inquérito. Então, há uma decisão, há uma manifestação do Supremo,
pedindo a manutenção desses delegados nessa investigação. Esse é o primeiro ponto. Eu concordo com o Caio que, num primeiro momento, a abertura desse inquérito, a abertura desse inquérito, em determinado momento, principalmente no seu nascedouro, causou um certo desconforto da amplitude daquela investigação e da forma como foi feito. Até que os fatos foram se desenrolando, os depoimentos foram sendo colhidos, novas provas foram surgindo e hoje o inquérito, na verdade, ele se mostra um inquérito muito mais voltado a crimes bastante graves do que inicialmente um mero inquérito que trataria da honra dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso ficou já ultrapassado há muito tempo. Hoje a gente não está tratando simplesmente de calúnia, injúria e difamação. Nós estamos tratando de ameaças graves, ameaças de morte. Nós estamos tratando de incitação ao crime. Nós estamos tratando de subversão da ordem democrática. Essas manifestações que uma série de blogueiros e outras pessoas fazem extrapolam em muito os limites da liberdade de expressão. É só a gente pegar algumas delas, por exemplo, quando o deputado Roberto Jefferson, com um fuzil na mão, diz o seguinte: estou me preparando para combater o bom combate contra o comunismo, contra a ditadura, contra a tirania, os traidores, contra os vendilhões da pátria. Minutos depois, ele faz uma menção ao Supremo Tribunal Federal. Ou essa pessoa, que sinceramente eu não a conhecia, Sarah Winter, que diz, primeiro, no dia 20 de abril, fui treinada na Ucrânia e digo, chegou a hora de ucranizar. Para quem não sabe o que ela está falando, dá uma pesquisada no que está acontecendo na Ucrânia. E hoje, depois de sofrer abuso e apreensão, é essa pessoa que faz a frase que eu li ameaçando o ministro Alexandre de Moraes. Mais do que isso, depois de fazer essa frase, ela fez uma outra live ou coisa parecida, que eu assisti há pouco, conclamando pessoas a irem para o endereço residencial do ministro. Olha só, gente. Isso não é que a honra dos ministros é muito leve e que eles se sentem ofendidos com qualquer coisa. Você tem uma pessoa conclamando, ela fala, quero ver prender 5.000 pessoas na porta da casa do ministro. Como é que a gente vai deixar isso ser feito sem uma resposta da lei, sem uma resposta da justiça? Então não são apenas meras críticas ao Supremo Tribunal Federal, até porque essas críticas extrapolam em muito simplesmente o Poder Judiciário. Critica-se tudo. E não critica-se dentro do limite do direito que deve ser observado a todos os momentos, o direito de livre manifestação. Ninguém está aqui tentando cercear absolutamente nada, mas o que está acontecendo hoje ultrapassa em muito o direito de manifestação. São ameaças graves, direcionadas e concretas a autoridades públicas. Caio. Quanto tempo ainda, Mona Lisa? Nós temos 2 minutos de argumentos finais, daqui a pouquinho para cada um, mas pode manter. Tá bom. Bom, eu acho que o grande risco, né, desse inquérito é justamente essa confusão entre ameaças graves, como as que o doutor Augusto trouxe, e críticas, né? Só que, de novo, são superpoderosos e eles colocam tudo no mesmo balaio, né? Porque isso é extremamente conveniente para os ministros do STF. Então, assim, investigue-se, mas dentro dos rigores da lei e jamais violando a liberdade de expressão. A gente teve uma decisão no âmbito desse inquérito, né, que literalmente censurou contas e perfis em redes sociais. Censura, a priori, né? Ou seja, com base numa crítica ou na interpretação de uma crítica, você literalmente impede que essa pessoa se manifeste. É disso que a gente está falando. Né? E essas falas aí mais duras, né, com armas, eu sou totalmente contra. Da mesma forma como eu fui contra quando figuras como o Guilherme Boulos e o Wagner da CUT falavam em pegar em armas, né, na época do impeachment da senhora Dilma Rousseff. Então, esse tipo de discurso, de fato, não pode ser aplaudido, endossado nem tolerado. Agora, isso é muito diferente das críticas usuais que se faz ao Supremo Tribunal Federal. E eu queria, já pegando gancho nos meus argumentos finais, Mona Lisa, você me interrompa aí se eu estiver me excedendo, porque também esse inquérito está sendo usado para enquadrar o ministro da Educação, né, que disse o seguinte, abre aspas, eu tinha uma visão extremamente negativa de Brasília. Brasília é muito pior do que eu podia imaginar. As pessoas aqui perdem a percepção, a empatia, a relação com o povo, se sentem inexpugnáveis. Reflete a opinião de muita gente. Aí ele complementa. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Vamos lembrar o contexto dessa reunião. Uma reunião privada, certo? Entre ministros, que não constitui ato oficial. Isso só veio a público, né, por insistência de ministros do STF, né, que, numa decisão completamente desvinculada
do objeto do inquérito, da interferência do presidente da República na Polícia Federal, resolveram tornar isso público. E ao fazer isso, né, o decano, ele abriu espaço para que outros ministros se manifestassem. Nenhum ministro falou nada, só o Alexandre de Moraes, carrasco da liberdade de expressão, que jogou isso para o inquérito, né, e pediu esclarecimentos ao ministro Weintraub, com base aí em 6 artigos. Eu vou ler en passant aqui rápido para vocês. Artigo 18 da Lei de Segurança Nacional, tentar impedir com emprego de violência ou grave ameaça. Grave ameaça? Que poder de prisão tem o ministro da Educação? Artigo 22 da Lei de Segurança Nacional, fazer em público propaganda de processos violentos. Em público? Quem tornou público foi o seu colega, ministro. Aqui, artigo 23 da Lei de Segurança Nacional, incitar a subversão da ordem política ou social, a animosidade entre forças armadas ou entre essas e as classes sociais. O quê? Numa reunião privada? Né? Eu sei que era uma reunião ministerial, mas não era uma reunião pública. Com certeza, se fosse pública, o tom era outro. O tom de discurso é muito diferente do tom de uma reunião. Né? A política pública ela é muito diferente do processo de gestação dessa política pública. Artigo 26 da Lei de Segurança Nacional, caluniar ou difamar o presidente da República ou do Supremo Tribunal Federal, onde, para difamação, você precisa imputar um fato. Ali era um tom de desabafo. Nem injúria isso é, porque não tem ânimos injuriandi. Ele estava claramente fazendo um desabafo. Se a gente não puder falar em privado para os nossos pares o que a gente pensa, Caio, vai ficar muito difícil. Caio, eu precisei interromper pelo tempo. Você já entrou até no seu tempo dos argumentos finais, então agora os argumentos finais para você, Augusto, por favor. Serei rápido. 1 minuto e alguma coisinha. Serei rápido. Okay. Outro dia me mandaram aquelas figurinhas de WhatsApp. E sou eu falando assim, me preocupa, então eu acho que eu uso muito essa expressão, mas eu vou ter que usar de novo. Me preocupa o que aconteceu hoje, principalmente em relação à reação possível do governo federal e de seus apoiadores em relação à operação de hoje. Eu vi o tom subir muito nas redes sociais, mais do que já estava alto. Eu vi ameaças de não obediência a decisões judiciais, de tentativa de alguma forma, interferir nessas decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal, o que causaria, o que eu venho me preocupando há bastante tempo, de uma possível ruptura institucional, principalmente deste embate entre Poder Executivo, entre o Governo Federal e o Poder Judiciário. Portanto, eu acho que é hora, mais uma vez, de ter algum freio de arrumação e as pessoas se acalmarem um pouco, porque a gente não pode passar por uma coisa pior do que a gente já está passando neste momento. Obrigada, Augusto. Boa noite.